Mais uma quinta-feira. Rodrigo, eu fico louco pra chegar quinta-feira, cara. Já nessa quinta, hoje, eu já tô pensando na próxima quinta também. Quem não, né? O que acontece de quinta-feira? Quintou. É o melhor dia da semana, porque amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Amanhã já é dia de... do quê? Qualquer coisa pra relaxar, é isso? Amanhã é o velho sextou. Rodrigo é nosso diretor que bebe. E o Roger é outro, que também vocês vão conhecer nas redes sociais, mas o Roger também toma um monte. Fala aí, Roger. Quintou, hoje é dia de boteco, bebê. Aê, bebê. Show de bola. Quinta-feira é o dia da gente falar de um momento, num clima descontraído, mas falar de empreendedorismo. Quer dizer, é uma forma da gente trazer para vocês, para nós, né? Que a gente aprende muito com isso, com as entrevistas, com as experiências de quem passou por dificuldades, ou que o cara viveu uma experiência diferente, ou o cara trouxe uma nova ideia. Cara, puta, cada caso que a gente traz é uma inspiração pra gente começar. Quem tá iniciando no empreendedorismo agora, acaba se tornando também... É uma aula, não é? Chega a ser uma aula, Rodrigo? Com certeza. Se você juntar tudo ali... Eu acho que ensina mais que muita faculdade aí, viu? Se juntar tudo, dá pra escrever um livro disso? Cara, dá um livro. Dá mais de um, né? Com certeza. Alguns fascículos aí. Cara, porque o assunto de hoje é um empreendedorismo diferente, cara. Na verdade, ele é um editor, é um publicitário. Publicitário, né? Publicitário. O cara é editor. O cara, tem vários livros escritos. E ele me trouxe hoje o meu livro pronto, quer dizer, falta só fazer a impressão dele, mas tá pronto. Cara, tava ansioso demais, que é o primeiro livro, e eu fiquei super feliz por isso. E, cara, o papo vai ser diferente, é um tipo diferente de empreendedorismo, é uma forma diferente, mas é um empreendedorismo tão quanto qualquer outro. Quero apresentar para vocês o querido Márcio Martelli. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Alexandre. E aí? Bom, né? Bom, vamos ver o que vai rolar aqui no nosso papo. Vai rolar, vai ser um papo. E olha, só tem um negócio aqui, a gente toma uma cachaçinha, mas a cachaçinha é só no final. Porque agora à noite, cara, chega no finalzinho, se a gente for falar agora, nós vamos falar de livro, vamos falar de gibi até. Vou falar coisa que não deve, é melhor tomar depois. Então vamos ficar na água por enquanto. Por enquanto na água. Mas daqui a pouquinho a gente vai tomar. Hoje é o dia de... Tem uns biscoitinhos, daqui a pouco chegam mais algumas coisas aqui pra gente beliscar. E vamos tocando. Boteco é isso. Eu gosto, acho que estar sentado no boteco, conversar com os amigos, trocar ideia, jogar papo fora. É um clima, né? Um clima gostoso, não é? É a melhor coisa que tem, né? E parece que as coisas fluem de um jeito. Há empresários que falam que todo negócio rola no boteco. Já li sobre isso. Já. Então, cara, aí você fala, puta, começa num boteco. É claro que chega um ponto ali daquela conversa que eu preciso voltar amanhã. Né? Sabe, você viu, provavelmente, mas nesse livro, que a gente acabou lançando agora, tem uma história exatamente que começa num churrasco. Num churrasco ali. Você viu, né? Eu vi da loja que elas iam criar. Tudo isso, ali, pois é. Você vê? Muito legal. Mas nós marcamos uma conversa depois. É que são fatos, são verdadeiros. Os nomes só que eu fui transformando exatamente para guardar a privacidade das pessoas. No meu caso, eu não posso começar todos os meus trabalhos num boteco, porque eu tenho... senhoras, mulheres. Então, geralmente, eu vou numa padaria. Ai, que legal. Então, a gente toma um café, senta na padaria, toma um cafezinho, e aí começa a conversa toda, e depois vai... Mas você é um publicitário. Pô, você começou a tua história com agências de publicidade. Você chegou a trabalhar em agência também ou não? Eu cheguei a trabalhar em agências de São Paulo. Foi muito interessante esse começo, né? Mas logo em seguida a computação gráfica me chama, né? Então, eu que nunca tinha mexido com computador, na verdade eu meio que abominava computador, eu achava que não era para mim. E eu fui chamado para um estágio, fui indicado por um diretor da Veja para um estágio numa empresa que estava começando em São Paulo. Então, aquela fase do Hans Donner, que fazia aquelas animações, era mais ou menos isso o trabalho. E eu fui. Ele gostou do meu trabalho, eu mostrei um portfólio em papel, legal, desenhos, ilustrações. Ele falou, acho que você vai rolar um trabalho contigo. Mas assim, eram 5 estagiários. Os 4 primeiros fizeram estágio e eu não me chamava. Falei, acho que não vai rolar, né? E nesse meio tempo tinha uma agência de publicidade querendo me... como é que chama aquilo? Pôr em carteira? Registro? Isso, queria me registrar. Eu não lembro esses termos. Queria me registrar de todo jeito. Aí eu falei para o dono da agência, falei, deixa eu dar um ultimato nesse estágio,
Se ele falar que não, a gente pode me registrar hoje. Liguei lá e o diretor falou, começa amanhã. Opa! Tá bom. Então, no dia seguinte, estava lá nessa... Isso foi quando? Isso, ixi. Mas não é para revelar a idade, mas quando foi? Isso eu acho que é 88... Você tá brincando? 88, 89. Não tinha, novinho, não tinha pô. nenhuma. Ninguém trabalhava com computação gráfica, ao menos em Jundiaí. É verdade, não tinha. Lógico. Era o início da computação. E aí fui lá, cheguei nesse estágio e eu fui muito claro. Falei, não sei o que é um computador. Nunca mexi, não tenho ideia de nada. Não tem problema. Ele me colocou lá. Porque era comum escutar essa frase, né? É, naquela época, naquele momento era Eu comum. tinha medo, achava que era uma coisa, sei lá, um robô, uma coisa. Não. Bem, beleza, cheguei lá, ele me apresentou pro Wagner, que trabalhava lá, e o Wagner falou: você que desenha e tal, que legal, então senta aqui. Mostrou o computador, mostrou o programa para mim. Conforme ele foi me mostrando o programa, eu fui olhando para aquilo e falei, gente, isso é minha prancheta. Peraí, ó. Meu pincel, meu lápis, as tintas. Eu transportei a prancheta para a tela do computador. Mas isso foi uma coisa imediata. Eu nem sabia se aquilo era certo, se era errado. E aí, mas foi o que surgiu para você. Aí ele falou, me mostrou que era o mouse, eu já comecei a pegar, fazer desenhando. Aí ele falou, se vira, vai fazendo alguma coisa aí. Bom, aí eu peguei uma revista, abri, uma revista americana, tinha um barco num pôr do sol. Eu peguei, pus a revista do meu lado, eu fui olhando e fui desenhando com o mouse. Aí eu fui desenhando, fui colocando a cor, ele me explicou como é que fazia a cor, degradê, não sei o quê. E eu estava quase no fim do desenho, quando ele para nas minhas costas. O que você fez? Aí eu falei, quebrei. Deu merda. Deu merda. Eu falei, como assim? Como você fez isso? Eu estou olhando o desenho e estou reproduzindo. Não faça mais nada. Eu falei, putz, primeiro dia já fui despedido, né? Era a minha ideia. Aí ele foi chamar o diretor veio, ele olhou para mim, como é que você fez isso? Mesma pergunta. Eu estou olhando aqui e passando para a tela. Você digitalizou. Eu falei, o que é digitalizar? Eu não tinha a mínima ideia. Não sabia, né? Eu não sabia, né? Eu falei, você não usou a câmera? Eu falei, eu nem sei o que é isso, né? Legal. Aí ele olhou assim, não, pode parar, vem para minha sala. Falei, então na minha cabeça era assim, nossa, eu fui mandado embora, né? Daí ele chegou, sentou para mim e falou assim, Márcio, o negócio é o seguinte, eu estou te contratando desde já. Que legal. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, foram 4 estagiários. Você, em meio dia de estágio, fez mais do que todos os 4 em 2 meses. E aí foi. Foi legal. Muito legal. Isso aí você percebeu sua aptidão para coisa, Sim, né? Então foi muito legal isso. Você ouvir de um cara que é um artista plástico, famoso em São Paulo hoje, tudo, né? Que, meio dia de estágio já me contrata. Foi ótimo. Qual foi a coisa ruim? A coisa ruim é que a outra pessoa que foi estagiária contratada não olhou na minha cara desde o tempo inteiro, porque... Até hoje. Até hoje, porque me elogiaram para ela e ela ficou com ciúmes. Então, é paciência. Agora, coisas da vida. Lógico. Todo mundo passou por isso. De alguma forma ou outra passou por uma... Então, eu acho assim, eu não tenho medo. Entendeu? Se você falar para mim, não faz isso porque é difícil. Legal. Tá errado. É aí mas que é um modelo, né? Aí tá. E você estava lá na revista e depois, até então, você... Em que momento você quis partir para o empreendedorismo? Você falou assim, cara, eu quero montar um negócio. Porque aí você começou com agência. Sim, exatamente. Porque assim, dessa empresa, quando entra o Plano Collor, lá, ele que ferrou tudo, ela meio que faliu. Aí eu fui para uma outra. E eu percebia que nessa outra empresa, os clientes ligavam para a dona, mas queriam que eu atendesse. Então eu comecei a perceber essas coisas. Eu falei, peraí, o cara vem aqui porque sou eu que estou fazendo o trabalho. Porque eu me dedicava. Tá? Eu chegava, eu varava a noite trabalhando para atender. E eram grandes diretores de grandes empresas dos Estados Unidos que iam lá e queriam que eu atendesse. Legal. E a mulher, sem querer, falou para mim, o cara só vem aqui quando você está, né? Eu falei, que legal. Eu falei, peraí. Acho que tem alguma coisa aí, né? Tem algo diferente aí. Tem algo aí. E eu já tinha feito um trabalho em desktop publishing, que é a parte de produção gráfica, de livro, para outra empresa. Foi um trabalho muito legal que eu fiz lá também. E eu falei, acho que eu tenho que montar a minha, né? E foi aí que eu montei a primeira em Jundiaí. Não, tinha um outro nome, era MGM. Eu montei com esse nome, com mais 2 sócias e tal. E aí... Chegou uma hora que a gente se separou e eu fiquei com a In-House e a In-House
Até hoje. Tá até hoje. Faz tempo já. Faz muito tempo, Nossa, faz bastante tempo. Eu te conheci há pouco tempo, né? Por conta do livro, foi uma indicação do meu sócio aqui do Papo de Boteco, o Alexandre Barros. Sim, tô fazendo o livro dele também. Tá fazendo o dele é o que? O 18º? Ó, segundo ele é o derradeiro, não sei se é verdade. Não acredito. Também acho que não, porque ele tem muita ele estuda coisa. Demais, cara. Sim, Alexandre é gente fina. E é um livro de direito, né? Na verdade, é um livro bem específico, né? Provavelmente, mas é que não é um livro de interesse. Ele é um livro para pesquisadores, para estudantes, para professores. É uma outra pegada. Ele é fantástico, cara. É um cara extremamente inteligente. Eu sou fã do Alexandre. Gosto muito dele. Eu também. Há muitos anos a gente trabalha junto. E agora nós nos tornamos sócios aqui do programa. E tem mais um programa surgindo agora aqui também. Isso é legal. Mas é surpresa. Tem um trocadilho, né, Rodrigo? Tem que ter. O trocadilho é o tempero da vida. Olha, show. E o Alexandre é um sócio nisso, é um incentivador do empreendedorismo também. O Jefferson é outro sócio. Mas são todos profissionais de ponta. São pessoas que a gente busca qualidade, né, Márcio? Porque é muito isso no meu segmento. Acho que no seu não deve mudar, né? Eu acho que todos os segmentos são assim. Eu acho que a questão da qualidade, a questão do atendimento, a questão da atenção, não importa se você é uma pessoa que trabalha com o público, ou que você atenda numa padaria vendendo pão, ou se você é um médico PhD, o atendimento é fundamental, não importa. Tem que ser, é o relacionamento, é a pessoa, né, o lado humano da coisa. E é engraçado, a gente fala bastante isso nas conversas, que os empresários, acho que hoje, né, nós estamos num mundo que a gente deveria e precisa correr com o resgate dos valores que a vovó ensinou, que o papai ensinou lá atrás, sabe? Parece que foi se perdendo, né, com o passar do tempo, e tornou um negócio tão frio. Sim. Né? E é chato isso. Olha, é assim. Parece hoje, uma coisa que é legal, que fala assim, hoje os caras que têm valores de respeito, educação, parece que virou um diferencial daquele negócio. Cara, tem que ser comum, pô. Não era para ser um diferencial. Não era para ser, Não era. Né? Mas, ó, posso te contar um caso meu. Uma vez, óbvio que eu não vou dar nomes, mas eu fui a um consultório médico, questão ortopédica e particular, inclusive, né? Não era uma coisa... Bom, independente disso. Eu sei que eu entrei no consultório, ele não me olhou na cara, o médico, não me cumprimentou, não me deu a mão, não eram tempos de Covid. Tipo assim, senta aí. Na hora que ele olhou para mim conversar comigo, eu olhei para ele e falei assim, eu não quero ser atendido pelo senhor. E fui embora. Eu não tenho educação. Que isso, cara? Lógico que... Eu acho que você tem que tratar a pessoa com respeito, com educação. Dá a impressão que se Deus aparecesse, ele fala, fica esperando que eu já te atendo. Exatamente. Sabe assim, que papo é esse, eu acho que isso não existe. Isso. Eu acho que em todas as profissões. Relacionamento é tudo. Relacionamento é tudo. E essa questão de relacionamento, eu acabei de viajar e observo assim, que nós somos bons nisso no Brasil. Por mais que a gente ache, por mais que a gente ache que não, nós somos muito bons. Você teve na Europa lançando mais um ou 2 livros teus, não foi? 2 livros meus e uma coletânea. Depois posso mostrar depois. Você trouxe várias coisas. Eu trouxe. E assim, é um absurdo você... Vamos pegar a Europa, mais Itália, tá? Você chegar e a pessoa... te atende aos gritos, sabe? Tudo bem, você vai falar que é o jeito italiano de ser. Eu sou italiano, eu entendo. Então, você sabe disso. Então, assim, mas assim, existem formas de você falar e não falar. Então, você fazer uma pergunta para uma pessoa e a pessoa fazer assim com a mão. Você está tangendo boi. Saudade do Brasil, né? E eu estava com a minha irmã ria. Ela falava assim, e a gente reclama do Brasil. Então, sabe? Mas se tem uma coisa que o brasileiro ele é caloroso, é um cara criativo. Nós somos receptivos, criativos e atenciosos. Acho que até demais, eu diria, porque se a gente está falando com questão a relacionamentos, a atendimento principalmente. Eu tenho uma história que eu estava em Portugal, eu tinha acabado de comprar uma cafeteira, aquela época daquelas cafeteiras bonitas, que o George Clooney fazia propaganda, caríssima, que lá era metade do preço na época, né? Você tinha que comprar 2 para trazer para o Brasil. E bem em frente tinha um táxi. Aí eu perguntei, o senhor está ali para me levar ao hotel? Sim, pode entrar. E aí eu nem pensei 2 vezes, abri a porta e entrei com a sacola. A sacola não pode entrar aqui. Eu falei, me desculpa, a sacola é na bagageiro.
Eu falei, tudo bem, o senhor pode colocar para mim? Claro que não, eu não sou carregador de mala, carrega você. Olha que coisa. O brasileiro quer fazer tudo, né? Então, foi muito engraçado, muito engraçado essas histórias. E a forma como eles te maltratam, né? E ele foi tão mal educado que eu comecei a rir. Eu falei, eu só não vou sair do seu carro porque eu quero dar mais risadas. E foi o que eu falei. Até bem porque não ia adiantar, né? Você ia entrar em outro que talvez fosse a mesma coisa. Então, até muito legal, cara. Mas assim, e aí, você começou com uma agência convencional? Começo com uma agência convencional, atendendo alguns clientes. Marketing, catálogo. Mas o nosso diferencial foi trazer a computação gráfica. Então, onde você se especializou, exatamente. Né, só que pensa bem, um moleque de 21, 22 anos indo numa empresa dizendo, não, eu faço isso pelo computador. Eu comecei nessa fase. Ninguém acredita. Então, as pessoas achavam que eu estava, imagina, que você vai fazer uma arte final no computador. Eu falei, eu faço. Foi difícil. E daí eu fui treinando muita gente, treinei pessoal dos 2 jornais a mexerem, fazerem os anúncios, ensinei tudo isso. Legal. E foi indo, cara. Eu lembro que você tem uma revista de shopping até. Sim. Aí Aliás, teve mais que uma revista de shopping. Teve vários shoppings, né? Vários. Aí teve uma época que eu tive uma ideia, eu falei assim, preciso fazer uma coisa diferente para eu sair dessa história de eu ter que buscar um cliente e eu ter uma coisa mais fixa. Então fiz uma proposta para o shopping de Jundiaí, o Maxi Shopping, de ter a revista deles. E a revista própria. Eles aprovaram e foi um trabalho fantástico, de mais de 10 anos, que foi um grande sucesso. Talvez tenha sido a primeira revista assim mensal que com essa periodicidade grande em Jundiaí, foi muito legal, muito cliente. Isso gerou matérias nas revistas do shopping do Brasil inteiro. Outros shoppings chamaram. Até o momento que a gente falou, não dá mais, porque começaram a surgir um monte de cópias de revistas na cidade. Legal. E assim, quando você tem um nicho de anunciantes pequeno, que comporta uma revista, aí já tem 10... Ou seja, o teu faturamento diminui, então não vale mais a pena. Eu tinha que partir para uma coisa nova. Então é aí que surgem os livros. Os livros, cara. E, pô, que bacana isso, porque essa é uma virada de... Agora, a gente fala de chave mesmo, né? Uma mudança de vida, né? E assim, as pessoas meio que achavam, nossa, você vai sair de uma coisa que é mais rentável para ir para um livro que o brasileiro não lê. Aí eu disse, não acredito nisso. Não é bem isso. Eu não acredito nisso. E eu realmente, logo que eu começo o livro, em 2003, novembro de 2003, a gente lança o primeiro livro. Desde então, eu nunca mais saí atrás de cliente. Eu não faço visita. Eu não vou prospectar cliente para a editora. Eles vêm. Então isso é uma coisa, ou seja, é o caminho. Eu acredito muito nessa coisa de você achar o seu caminho. Sim. Então eu descobri que ali era o meu caminho. Então é por isso que eu falo, por quê? Porque eu acho que existe um diferencial, eu acho que existe o fato de eu amar livros, de eu ter livro desde 3 anos, eu tenho gibis debaixo do braço, com 4 anos eu aprendi a ler. Legal. Então para mim o livro é uma coisa sagrada, eu não gosto que amasse o livro, que dobre a página. Eu fico Não pode. E eu cuido bem dos livros. Aí são ideias e são mais de 1000 livros já até agora. Legal. Mais de 1000 livros que você já editou? Que a gente já editou. Mais de 1000, desde 2003. E eu não sabia, até eu pensar nesse projeto novo da minha vida que foi escrever um pouco da história de empresários, né? E que o Alexandre te indicou e que de repente você me deu um apoio e até me incentivou a outras coisas dentro do próprio material, enfim. Portanto que a gente já começou a fazer o segundo, tá? Ótimo. Então fica aí que... É assim que eu gosto. E é uma delícia, cara. Eu adorei colocar isso, mas eu não tinha noção dos passos, do registro, de como que é, como não é. E aí você deu uma aula, né? E foi muito legal isso, essa mudança de chave. E eu tenho percebido que eu vejo pelas minhas filhas, né, que elas querem, é uma coisa que eu não meço realmente, claro, é porque o custo não é tão alto, mas a gente não mede, porque elas querem que eu compre livros, então elas procuram na internet, muitas vezes, elas pedem, e é uma coisa que eu nunca neguei, e na verdade eu estou até incentivando, né. Mas muito bem. Porque, e elas não querem, eu falo, pô filho, vocês já viram um livro... como é que se diz? É o online? É o livro que vem em PDF? É o livro virtual, o e-book, livro virtual. Isso aí. E-book, uma palavra tão recorrente, né? E aí você fala assim, pô, e é o e-book? Ela falou,
puta, eu prefiro o papel. Sim. Né? Como isso? Eu falei, cara, nós estamos num mundo tecnológico. Ela fala, não, eu prefiro o papel. E eu percebi que muitas crianças, muitos jovens querem o papel. Sim, o cheiro, adultos também. O cheiro do livro. O cheiro do livro. Você, tem a ver, né? Você tem com ele na mão. Ele é seu. Olha, é que eu vou entrar muito em literatura, mas, por exemplo, tem um conto da Clarice Lispector que chama... fugiu o nome do conto agora. Tá bom, você vai lembrar ele até o... Felicidade Clandestina. Felicidade em Clandestina. Que ela era criança, eu acredito que seja uma coisa pessoal dela mesmo. Ela conta a história que tinha acabado de lançar as Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato. E a família dela não tinha dinheiro para comprar, aquela coisa toda dessa personagem, né? E a amiga dela, que tinha dinheiro, ganhou o livro. Só que tem um problema. Enquanto que essa menina que não tinha dinheiro amava livro, a outra não estava nem aí. Ela nem leu aquele livro. E ela ia todo dia na casa da menina para a menina emprestar o livro. E a menina descobriu que ela tinha ela nas mãos. Então ela começou a fazer maldade com a menina. Tipo assim, colocar condição. Você chegou agora, acabei de emprestar. Aí ela vinha no dia seguinte, acabaram de levar. Então cada dia ela dava uma desculpa para não emprestar. Até que um dia a mãe da menina perguntou, o que essa menina vem todo dia fazer aqui? Aí ela conta, ela fala, mas esse livro nunca saiu dessa estante. E você nunca leu. Por que você não emprestou? E a menina chega. Quando a menina chega, a mãe pega o livro, dá para a menina e fala, esse livro é seu pelo tempo que você quiser. Então ela sai agarrada com o livro, que é a tal Felicidade Clandestina, ela cheira o livro, ela chega na casa dela, ela põe o livro na mesa, ela olha, ela vira, ela fala... Vou fechar, para ter prazer de abrir de novo. Então isso acho que mostra muito o amor do livro, da criança e da pessoa pelo papel. E esse é você vê, um conto que é escrito há muito tempo atrás e é muito verdade. É muito verdade e vou dizer por que é muito verdade. Esse livro da história, como eu disse, é o Reinações de Narizinho quando ele lançou. Há mais ou menos 1 ano e meio, foi antes da pandemia, acho que foi antes da pandemia isso, que eu perdi um pouco a noção de tempo com pandemia, tá? E chegou um correio para mim, né? Eu sabia, uma amiga minha de Rio Preto, ela falou, tô mandando algo para você. Chegou o correio. Aí eu fui lá na portaria do meu prédio, peguei o pacote, vi e falei, o que ela me mandou? Quando eu abro, é o livro Reinações Narizinho original. Você tá brincando, olha que legal. Aí eu virei a menina do conto, que eu pegava aquele livro na mão e falei, meu Deus, eu tenho o original do cara. E tá guardado, é um dos meus tesouros, ele tá lá na minha estante em especial. Muito então, bacana. É o livro. Nada legal. Substitui. Não, né? Eu não consigo ler o e-book. Talvez por eu ser mais velho e tal. Mas poxa, minha filha tem 13 anos. Poxa, como é que pode? E eles estão escrevendo. É legal, cara. Eu tô adorando isso. Tô adorando. E é legal porque eles estão escrevendo. Eu tenho muito autores mirins. A gente sempre tem uma publicação que é uma revista de literatura que a gente convida as crianças a escreverem, tem a seção delas também, crianças e adolescentes. E a gente publica gratuitamente. Temos o e-book, a nossa é uma e-revista. Ah, sim. É uma revista mas no caso da revista é mais fácil. Por ser revista. Não, porque a gente tem todas as preocupações com essa revista de uma publicação como se fosse um livro. Não, perfeito, mas eu digo assim, a questão de cair na graça das pessoas quererem ver um revista, né? Mas essa revista especificamente é linda, ela é toda colorida, as pessoas querem impressa. Eu tenho ela para você baixar eletronicamente, né? Teve uma época que eu não, acho que hoje não mais, mas a internet quebrou muita coisa, assim, de paradigmas, coisa assim. Mas tinha uma revista que sempre saía em vários lugares. Você percebia que São Paulo também tinha de uma outra, que era a revista da noiva, que sempre saía, era uma revista grossa, que mostrava modelos e não sei o quê. Ficou uma época que a revista da noiva ficou em alta, né? Mas era a revista, quer dizer, você já tinha Google, você já poderia participar, mas o cara queria a revista. É legal. Eu acho assim, hoje, a gente até falou um pouquinho sobre isso antes, né? Essa questão das redes sociais, de te trazerem novidades, de te trazerem oportunidades de você conhecer coisas que supostamente você até acha que não tem onde você mora, e tem. Às vezes é até mais interessante aquilo que está na tua cidade do que aquilo que você viu que está acontecendo em Nova York, por exemplo. Hoje é um caso típico. Eu vi 3 restaurantes no programa de TV. Um era em Nova York, outro era em São Paulo, uma lanchonete que eu não sabia que existia, achei bárbara. É uma lanchonete só com temas de
aeronaves, espaço, Olha, guerra, eu vou conhecer. E o outro era o outro era onde? Em Orlando. Era um Planet Hollywood que ele mostrou lá, né? Eu já conheci esse restaurante há mais de 20 anos. E aí você observa assim, que dos 3, eu falei, eu prefiro ir no de São Paulo. Olha, não porque tá perto, foi o que mais me agradou. Entendi. Você se identificou com a história. Eu não preciso ir tão longe. E com a questão dos livros, a gente está falando da molecada, da meninada toda, eu acho assim, essa quebra de paradigma das crianças com os livros vem porque, vou te dar um exemplo, quando você tinha seus 10, 11 anos, a professora da escola mandou você ler o quê? Você lembra? Não. Então, a minha professora me mandou ler Helena, Senhora. Já entendi. Então você imagina com 10 anos de idade você ler aquilo. Hoje, o livro é magnífico, mas para quando você tem maturidade para entender. Aliás, sempre, né? Você mandar uma criança ler aquilo, você está fazendo com que ela odeie a leitura mesmo. Lógico, Mas a minha sorte é que eu tive uma outra professora, acho que aos 12, que me mandou ler Agatha Christie. Ah, bom. Aí foi uma febre na época também, né? Uau, quando eu era garota, sim. Aí você entra num outro mundo, você começa a falar, pô, se isso é um livro, eu quero ler muitos livros. Então, e o que acontece com essa molecada? Nós temos já tem 20 anos já que lançou, acho que o Harry Potter, né? Ele quebra, né? O mundo inteiro quer ler a história desse bruxinho. Então, as pessoas começaram a se interessar por a literatura e ele abre uma gama de outros tipos de livros e de personagens na quais as pessoas todas se interessam. Então, você vai ver que o que apareceu de história de bruxinhos, de outros mundos, de ficção fantástica, o tal da Guerra dos Tronos, o Game of Thrones é outro que quebra paradigmas. Trouxe uma oportunidade. Agora, muita gente até discute sobre Harry Potter, sobre a ideia do Harry Potter. Agora, minha filha ama. E eu comecei a assistir alguns filmes, eu assisti 4 com ela. São filmes longos, né? E eu fiquei encantado com apesar de ser filme antigo, né? Eu fiquei encantado com a proposta da coisa. Eu também assisti 4 vezes cada um. 4 vezes cada um. Não, ou mais. É impressionante. Porque às vezes eu vou almoçar, aí eu ligo a TV, aí tá aparecendo um Harry Potter. Eu falo, puta, mas eu já sei tudo que vai acontecer. Minha filha ficava contando antes de acontecer cada coisa também. Era um barato. Rola, cara. E uma coisa que eu vejo que Desculpa. Tem uma curiosidade também que a J.K. Rowling levou os livros dela, diz que em 9 editoras e ela foi negada 9 vezes. Olha isso. Paulo Coelho também. Diário de um Banana. Eu conheço o editor de Portugal que rejeitou Harry Potter e o Diário de um Banana. Olha só. Eu conheço esse editor. Coitado, ele faliu, mas tudo bem. Não é pra menos. Não é por nada, né? Não, tudo bem, mas faliu. Então, mas o que é o livro? Você não sabe o que vai acontecer com o teu livro. Por exemplo, você acabou de fazer o seu. Você tem uma pequena ideia do que vai acontecer. Você não sabe, você não imagina aonde ele vai chegar, qual o retorno que ele vai te dar, de uma pessoa que de repente que você nunca viu na vida te mandar um e-mail dizendo, cara, li teu livro e me inspirei nisso e te dar o retorno. Isso vai acontecer. Que aconteceu já comigo em vários livros meus. Ao ponto, tem uma história que é muito engraçada. Tem um mercado perto da minha casa, ele ficava a noite inteira aberta, né? Ele nunca fechava. E eu falei, 2 horas da manhã, vou lá comprar alguma coisa, né? E eu tô lá, daí tem um senhor grandão olhando para mim, eu falei, nossa, aquela segurança, achar que eu roubei alguma coisa. Daí eu comecei a falar, o que ele tá olhando, né? Aí ele falou, você não me conhece, né? Eu falei, não. Mas eu conheço o Sapo Zé, que eu conto pro meu filho todos os dias a história. Aí eu comecei, é um livro meu, entendeu? Então, olha que legal. Então foi muito engraçado isso. Quando você já havia escrito alguma coisa antes de ter a editora? Ou Olha, não? Você começou, o seu primeiro livro foi quando você já tinha? Não, eu já tinha editora, mas assim, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Então isso é uma coisa que despertou em mim, acho que desde criança mesmo. Mas eu nunca mostrei, eu sempre tive vergonha ou timidez de mostrar aquilo que eu fazia. A ponto de, na redação das escolas, a professora chegava para mim e falava, nossa, você vai escrever isso mesmo? Vou ler para a classe. Eu falava assim, você vai ler minha redação para a classe? Ela falava, vou. Eu rasgava e jogava no lixo. Você tinha vergonha. Eu não deixava. Isso só vai quebrar no colegial, na aula de filosofia, que ela me deu uns toques. Fazia parte, talvez, até do tempo, da idade e tudo mais. Eu acho que assim,
Quando você escreve, por mais que você se camufle naquela leitura, você está lá. Não, você está lá, você está escondido. O escritor se esconde nas entrelinhas. Então, quando eu estou lendo o teu texto, que eu li algumas partes, você começa a perceber o estilo, como você fala, como você escreve. E isso a revisora comentou comigo. Ela falou, mas eu não posso... Ele tem um estilo de texto que, se eu mexer nisso, não vai mais ser ele. Então a gente começa a entender. Isso é uma matéria chamada estilística, né? Que você vai... Estilística. Estilística? Isso, que você começa... É o estilo. Que é o estilo. Cada um. Por isso que, por exemplo, hoje nós temos na internet, tudo quanto é texto, ou é da Clarice Lispector ou é do Fernando Pessoa. E não são. Entendeu? Então eu bato o olho, eu falo, gente, isso aqui não é da Clarice. E isso não é do Fernando. Tanto que as pessoas me perguntam... Até aí tem fake news, é isso? Sim, tem um monte de texto. Tem um texto que é bárbaro, que eles falam, como é? Há um tempo em que precisamos jogar as roupas fora, seguir Fernando Pessoa. Todo mundo publica. E eu corrijo todo mundo. Não é do Fernando Pessoa. É de um outro Fernando, que não é o Pessoa. Tem uma frase que era: o importante não é a velocidade... É a direção e não a velocidade. Alguma coisa assim, não é? E Clarice Lispector. Não é. Não é, né? Provavelmente não. Sabe por quê? Pessoa. Eu fiz um quadro disso. Esse quadro não está mais comigo. Você não escreveu Clarice Lispector? Escrevi. Ai, Jesus. Eu peguei na internet. E aí, cara, olha que sacanagem. Tem que olhar. E você sabe que eu vendi uns móveis de um escritório que eu estava, que eram para trocar os móveis, e o cara levou até os quadros. Então... que ele não escute. Tô brincando. Não, mas eu não sabia. Mas a frase é muito boa. Tem que procurar. É que assim, cada escritor tem um estilo. Claro, entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar o Stephen King. Você já tem o Iluminado, aqueles filmes de suspense, de terror. Ele nunca vai escrever uma frase bonitinha. É lógico, não é dele. Entendeu? Né? Não tem a ver com ele. E a mesma Clarice Lispector, ela tem um estilo que ela nunca vai escrever uma frase de amorzinho. Ela não é essa pessoa. Sim. E o Fernando Pessoa morreu em 1936, se não me engano. Não lembro a data correta, mas morreu por volta dessa época. Então ele nunca vai ter um texto dele falando: e aí, colega, como vão? Não rolava, né? Não existe essa palavra na época. E as pessoas publicam como sendo dele, mas eu falo, mas gente, não existe esse vocabulário. Você pega, então não são detalhes só para quem é editor, mas porque até vou trazendo um pouquinho para a mesa agora. Por que a gente tá conversando? Você fala, putz, primeiro porque é gostoso falar do assunto, porque é um assunto que estimula, né, e está em alta, vamos dizer assim. E a segunda coisa, porque você tem um negócio, você desenvolveu um negócio. Quer dizer, você fala, cara, e assim como você desenvolveu um negócio que tem amor, tem carinho, tem uma dedicação, conhecimento, cara, todos os outros negócios deveriam seguir na mesma linha. Aí você fala, cara, vamos pensar, eu montei uma padaria, cara, eu preciso ter amor pelo negócio, carinho pelo negócio, conhecimento por produção, e tenho que, enfim, e você trouxe isso, né, cara? Na minha opinião, o negócio tem que ter a sua cara, entendeu? Ele tem que ser você. Independente do que for. Isso, então vamos lá, o que eu penso no meu trabalho, tá? Vamos lá, eu posso ter uma equipe que trabalhe para mim, uma equipe que faz capa, uma equipe que diagrama, eu posso ter um fotógrafo, eu posso ter tudo isso, tá? Um dia eu precisei urgente de uma fotografia, aí o fotógrafo me disse, eu estou ocupado fazendo outro trabalho, eu só posso daqui 5 dias. Eu comprei uma máquina e eu mesmo faço as fotos. Então eu nunca estou preso a pessoas. Se você quebrou tua perna, eu vou te substituir. Eu nunca vou deixar aquele trabalho atrasar por causa disso. Então eu sei todas as etapas do caminho. Eu sei como ele funciona, então eu consigo trabalhar. E o que é legal eu acho que daquilo que eu faço é encontrar um nicho de escritores que pertençam àquilo. Porque todo escritor, quando entrega um trabalho, diz: esse livro vai vender 1 milhão. Eu não digo que não, mas eu sei que não vai vender 1 milhão. Mas eu digo para eles assim: eu faço votos de que venda 1 milhão. Faço votos que venda 5 Quero milhões. muito que venda, porque meu nome também vai subir nisso, né? Mas eu explico, eu falo, olha, não fica tão esperançoso assim. Não é assim que funciona. Para vender 1 milhão tem que ter toda uma campanha por trás, e assim, e se o custo do livro já foi alto nesse caso, imagina para fazer uma campanha. Então por isso que os que têm campanha são os que têm uma grande mídia por trás. Então, e uma outra coisa que é Você falou de Paulo Coelho. Paulo Coelho não começou Paulo Coelho do jeito que ele é hoje.
Não, ele também foi rejeitado. Ele também foi rejeitado até acontecer. Mas você sabe que isso rola no comércio de tudo. Você sabe que as ideias no comércio, nos negócios, de modo geral, né? Você começa um processo, cara, nas primeiras dificuldades eu abandono. Sabe? É muito comum isso acontecer. O brasileiro ele é formado, quer dizer, na verdade ele é um grande formador de opinião. Ele tem muitas ideias, tem muita capacidade, cara, de humor, para tudo. Ele inventa as coisas, né? Ou reinventa, né? Como a gente falou sobre isso. Então a gente acabou reinventando muita coisa. Pô, a pandemia foi um divisor de águas para muitos. Cara, tem gente ganhando dinheiro hoje que ele nunca imaginou que ia ganhar por causa da pandemia. Sim. Quer dizer, tem o lado positivo, claro, tirando tudo aquilo tudo ruim. Mas cara, só que é o primeiro que diz o exemplo. Putz, eu tive uma ideia de fazer tal coisa. Onde é que está essa ideia? Tá na gaveta. Sim. Sabe? Não foi colocado, cara. Houve uma dificuldade em algum momento que eu acabei dançando, deixando de lado. E aí você percebe que não, né, cara? Tem que ter um tempo, né? Uma persistência naquilo, né? Você já parou para pensar que a pandemia, ela foi uma coisa que eu diria que, assim, ela foi imposta para que a gente mudasse o pensamento? Eu imagino, pode ser. Porque, por exemplo, quando chegou a pandemia, né, a gente parar tudo no Brasil, meu primeiro pensamento foi assim, não vou falar palavrão, mas era um palavrão que eu ia falar. Falei, e agora? O que eu faço? Se já é tão difícil vender livros. Ferrou. É quase isso que eu ia falar. E eu falei, e agora? Eu fiquei pensando muito, eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu olhei para o meu computador, olhei para tudo, eu falei, peraí. Mas tem rede social, e eu reinventei todo o processo. E eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei na pandemia. A gente fez livro, a gente fez várias lives. Nossa, acho que tem umas 50 lives que eu fiz sobre literatura, entrevistando escritor. E isso foi gerando trabalho, foi gerando livro. Cara, eu escutei assim, demais, soube de muita gente que escreveu na pandemia. Sim. Isso teve uma demanda maior para você? Olha, muita gente escreveu, né? Porque assim, a pandemia, o que aconteceu, ela deu um nó na cabeça de muitas pessoas, né? Muitas pessoas, algumas tiveram depressão, não conseguiram fazer nada, mas algumas se tornaram mais criativas. Sim. Então, por exemplo, na pandemia, eu pessoalmente lancei 4 livros. Antologias... Durante o período de pandemia? Antologias... Eu acho que tenha dado umas 10. A última que a gente aprontou foi lançar agora em Portugal e Espanha. Tô com ela aqui até. Então, essa aqui, ó. Vamos ver por exemplo, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. O que é uma antologia? Uma antologia de livros são vários autores que escrevem. Então isso a gente começou a fazer isso em 2005, tá? 2005. E desde então já são mais de 200. Só que por que eu já pensei assim, acho que eu vou parar porque esse mercado está saturado. Não, as pessoas me escrevem e me perguntam, quando é a próxima? Quando é a próxima? Quando é a próxima? E nessa, eu acordei assim um dia e falei assim, vou fazer uma antologia chamada Soltos ao Vento, aonde eu vou levar o livro, eu vou esquecer em algum lugar, quem pegar é o dono do livro. As pessoas amaram a ideia, eu precisava de 50 escritores, eu lancei de manhã a ideia. Quando era no fim do dia, eu já tinha 56 inscritos. Eu falei, nossa, vou ter que cortar 6. Porque o nome do livro são 100 poemas. E no fim, acho que tem uns 103, 104 aí. E ainda falava para eles, põe recados no livro. Ó, contra a capa tem recadinho, tá vendo? Onde a pessoa fala, se você encontrar esse livro, é seu, tire uma foto. E eu fiz essa viagem exatamente para mostrar onde é que eu largava os livros. Então, a pessoa que pegava o livro, que eu via que ela pegava... Eu pedia para tirar uma foto dela, então isso eu fui publicando nas redes sociais e foi fomentando. Então é uma outra ideia. Então você vai pensar, puta, mas você pegou o livro e distribuiu. Mas ele já saiu pago. O meu lucro já aconteceu. Eu tenho uma tiragem específica para fazer essa doação. Então fui fazendo. Muito bom. Então isso é uma ideia. E assim como essa, eu tenho várias ideias que aconteceram durante esse período todo. É legal, né? Então, e eu começo escrevendo numa antologia. Mas o bacana disso, trazendo isso para o empreendedorismo, é muito legal a gente falar que essa questão das ideias rolarem, né? E mais do que isso, você executar. E você estava lá em Portugal, poxa. Sim. Você fez um projeto e que acabou dando certo, mesmo não sendo tão caloroso, né? Então,
De Portugal eu não posso falar isso, porque eu adoro Portugal. É um dos lugares que eu sou mais bem recebido. Ao ponto até do presidente Marcelo de Portugal entrar na fila para comprar o meu livro. Você tá brincando, cara? Aí, quando a gente viu, a gente tirou ele da fila, óbvio, né? Deu o livro de preto. Tem a foto, eu tenho a foto para provar. E olha. A responsabilidade, né? Então, o presidente do Portugal foi comprar o teu livro, então é muito legal. E assim, desde 2016 eu participo da Feira do Livro de Lisboa. Eu sou convidado por eles me dão um espaço, eu vou lá, faço sempre um lançamento, levo os escritores de Jundiaí, divulgo os livros, tudo. A próxima é dia 4 de setembro, nosso dia vai estar lá na Feira de Lisboa. Acabei de voltar, vou ter que voltar de novo. 4 de setembro. Mas triste, é caro, né? Não é barato. Mas isso não é um problema para quem tem editora de livros. Pois eu que digo. E a gente volta agora dia 4 de setembro para a feira para lançar livro. Vou levar o teu. A gente coloca lá e mostra. Legal. Porque o que eu faço quando eu levo o livro? Dificilmente você vai vender esses livros. Não Mas o que acontece? Aí eu vou numa... Vamos lá, eu vejo os estandes de livraria, sempre tem os editores. Eu falo, tem esse autor lá que é na minha cidade. Você não quer pegar o livro? De repente, se você curtir, entre em contato com ele, está aqui, negocia a publicação aqui. É o que todo editor faz. Você vai em feiras em outros países para procurar coisas diferentes para trazer para o Brasil. Então eu olho, vou te dar um exemplo, é muito engraçado. Eu estava andando em Portugal, no Chiado, tem muitas livrarias lá, a mais antiga do mundo está lá. Eu olhei na vitrine de uma livraria, lá eles chamam Montra, não é vitrine, é Montra. Eu olhei um livro e falei assim, não, esse livro não pode existir. Eu comprei. Olha o livro. Caramba. Eu ainda não editei ele no Brasil, mas olha o livro. A Arte de Dar Peidos. Olha, que legal. E olha o ano que isso foi feito. Olha isso. Onde que eu mostro? Olha em que ano ele foi escrito. 1700, tá bem na capa. 1751? 1751. Então, o que é interessante nisso? Olha isso. Cara, então, que legal. E é um livro que eu posso fazer a publicação, provavelmente o pessoal vai acabar comprando, porque ele é engraçado. Eu li já, eu morri de rir. Então, ou seja, você vai buscar coisas e você vai descobrir o quão criativas as pessoas são. Que legal. Bom, no Brasil nós tivemos uma experiência muito parecida há pouco tempo, né? Qual que foi? Não tivemos um livro com nome todo diferente também? Chamado o Foda-se. Vendeu muito. Vendeu muito esse livro, o tal do Foda-se. Depois teve um outro. E a pessoa saiu. Esse foi antes da pandemia, não foi? Esse foi antes. Acho que esse deve ter uns 4 ou 5 anos, eu acho. Então não foi por causa da pandemia que ele apertou o botão. Não foi por causa da pandemia, não foi. Mas legal. E as ilustrações, cara, é legal, bem bacana. Então, ou seja, você nunca vai esperar encontrar um livro desse. Falei, não, preciso comprar. Lógico. Comprei, aí tá aqui. E então é isso que eu vou dar palestra para a escola, claro que dependendo da idade, né? Eu mostro. A última que eu fiz, eu mostrei. A molecada aproveita. Aí querem ler, querem ver. Então isso traz o interesse. Por isso que os adolescentes querem o Harry Potter. Voltando para isso. Porque ele traz um mundo que é um mundo mágico, um mundo diferente. Agora, por causa do Harry Potter, de repente, trouxe uma iniciativa para muito mais, né? Sim, porque olha o que tem hoje de podcasts, de pessoas falando de livro, de site, de lives. Claro que nem todas são boas, mas você tem que filtrar. Você vê o que é legal. Por exemplo, eu gosto muito de antiguidade, de mistério, de misticismo. Então eu entro no YouTube, tem coisas absurdas. Mas tem coisas que... Tem um programa lá que chama... Como é que era? Alienígenas do Passado. Eu morro de rir com aquilo. Porque aquilo ali... Tem de tudo, né? Não, eu assisto porque eu morro de rir. Porque eu falo assim, gente, eu não vou sair de casa, porque alguém vai ser abduzido a qualquer momento, né? Mas é interessante. Mas tem uma coisa que é muito legal disso tudo, cara, é aproveitar o gancho, entender que tem muitas histórias muito bacanas de empresários. Quer dizer, cara, tem empresas que viveram 60, 70 anos, que são empresas menores até. E que seria uma belíssima história, de repente, poderia ser publicado para incentivar, inclusive, o empreendedorismo de modo geral. Tem histórias lindas, de verdade. Eu atendo São Paulo, Campinas, fora do estado, por exemplo. Nós temos um lojista que está há 60 anos na nossa região, e você fala, putz, o cara tem uma história que ele está vivo, teve um irmão que faleceu na história, mas
O mais velho continua lá, tá lá, a loja tem 60 e pouco. Cara, conta a sua história, pô, né? E acho que seria uma maneira tão bacana até de divulgar o negócio dele, de consagrar aquilo lá, né? Olha, eu já fiz vários. Tanto livros de empresa que contam histórias, seus 50 dele, anos, da luta, 100 anos, que conta a luta, como, por exemplo, teve um hospital em São Paulo que quis fazer uma homenagem a todos os médicos, e cada médico conta um episódio marcante da vida deles. Olha que lindo. Então é muito legal esse trabalho. Pô, isso é legal. Então isso tudo você vai fazendo você vai criando a empatia do leitor para com aquele profissional. Então ele serve como uma forma de aproximação, inclusive o livro. Essa de contando histórias de empreendedores, eu acabei de fazer um de Rio Claro, que foi muito legal. Ele tem uma franquia, acho que 240 lojas no estado. Ele fez um também. Eu tenho vários... não são comunicadores, não, empreendedores que têm histórias de livro. Eu tenho 3 professores de comunicação, da FAP, da Casper e da ESPM, que lançaram livros de comunicação com os empregados. E esse é um trabalho muito legal, porque a gente sentou, conversou, eles tinham uma ideia do que eles iam fazer com o livro, aí eu falei, não. Aí eles olharam para mim, como assim? Porque você sabe, professor, eles acham que eles... Eu falei, olha, vocês podem saber sobre o que vocês estão escrevendo, mas eu te digo como funciona o mercado, é diferente. Vocês vão vender o seu livro? Vão vender muito. Mas como vocês vão vender? Com palestras. Vocês vão fazer palestras para grandes empresas e nisso o seu livro sai. Eles venderam acho que uns 3 mil livros. E aí, depois de 2 anos, você tinha razão. Falei, puxa, eu demorei 2 anos para ver isso. Tem agora, uma pergunta que eu vou te fazer no ponto de vista do empreendedorismo mesmo, do negócio, não do empreendedorismo, mas de negócio, tá? Vamos falar assim, eu tenho a impressão, inclusive faz parte do meu material, do meu livro, do Fundo do Poço. Sim. A ideia do Fundo do Poço foi contar a história de pessoas que passaram pelo Fundo do Poço e que saíram de alguma forma inteligente, conseguiram sair, né? Então a gente viveu isso. E ela é uma história, são histórias verdadeiras. São 4 histórias, né? Dividido em 10 capítulos, mas são 4 histórias verdadeiras. O livro, quando ele tem esse lado verídico, traz uma história, a impressão que eu tenho é que ele é mais aceito, talvez seja mais interessante, talvez mais popular. Acho que não é a questão do popular, é a questão da pessoa se sentir próximo àquela história. Entendeu? Então você se identifica com aquilo. É identificação mesmo. Ele vai falar, nossa, ele está passando por algo que eu já passei. Então ele está lendo aquilo e ele está vendo como é que a coisa aconteceu. Porque aproxima mesmo. É diferente de, por exemplo, vamos pegar uma celebridade que escreveu um livro aí, sei lá, vamos pegar o Neymar. Tem a biografia do Neymar há uns 10 anos, já lançou isso, eu acho, se não me engano. É uma história que é dele, não é uma história que pode ser próxima de todo mundo, entendeu? Porque ele é uma pessoa específica que tem um sucesso naquilo. Legal. Enquanto que uma loja, uma empresa, existem várias pessoas com essa mesma história e que pode fazer uma comparação, como por exemplo negócios familiares, empresas familiares. Eu acho que isso tem uma coisa que também é um tema bem legal de livro, e tem vários livros sobre isso. Legal. E você sabe, acho que tem alguma coisa no seu livro que fala sobre isso, que eu vi dos sócios, que não se relacionavam. São famílias. Olha, empresa familiar é um problema, já trabalhei com vários. Mas a maior parte delas são, né? Sim, mas é preciso saber gerir isso e transformar isso de uma forma profissional. Muito bacana. E no livro, e eles contam quais são as dificuldades e como é que isso vai se transformando. Nós temos o Roger, o Rodrigo, vocês sabem, foi lançado há pouco um livro do Cafu, não é? Sim, sim. Qual que foi a ideia do livro do Cafu? É contar a história da vida dele em etapas, né? Da base até o profissional, do profissional até... então será uma sequência, será uma coleção. Cada livro vai ser um capítulo da vida dele, assim. Legal. É história, né? Faz sentido. É história. Eu acho assim... Ele é um cara íntegro, a gente precisa registrar o nosso tempo. Entendeu? Então aquilo que acontece na nossa contemporaneidade precisa ser registrada. Por isso que o livro está aí... Desde que o homem aprendeu a fazer aquelas pinturas nas cavernas, aquilo já a nossa história começa a ser contada. Quando você apaga isso, você apaga esse registro. E se você apaga um registro,
Um registro mau, por exemplo, como por exemplo um nazismo, ele tende a se repetir. Então você não pode apagar, essa história tem que ser contada, para que as pessoas vejam que aquilo é ruim. Legal, e que aquilo não pode acontecer mais. Putz, que bacana. E é por isso que os escritores são considerados imortais. Será? Não é isso? Por questão da história, né? A Academia Brasileira de Letras tem uns escritores considerados imortais, várias academias no mundo. Jundiaí tem uma academia Jundiaense de Letras. O Alexandre participa. Não, Alexandre participa da Academia Jurídica de Letras. Letras Jurídicas. Eu sou da Academia Jundiaense de Letras. Legal. Então, supostamente, sou um mortal. Não sei, vou fazer um teste. Mas, será que então, com esse lançamento meu agora, eu me torno um imortal? Acho que não ainda, né? Você vai ter que se inscrever. Né? Vai demorar alguns anos. Tô brincando. Não. É brincadeira. Cara, agora, nós estamos partindo agora para uma finalização do nosso papo, que tá uma delícia falar de cultura, é uma coisa muito bacana. Mas o Rodrigo, cara, ele é um cara que sabatina por meio das pessoas que estão participando do programa. Então as pessoas fazem perguntas e o Rodrigo vai separando algumas aí que são cabeludas. As mais cabeludas é que a gente vai colocar agora. Então, ó, se prepara. Você vai perder um pouco mais de cabelo por causa disso. Eu nem tenho mais. Eu vou emprestar um pouco dele. Nós temos perguntas, Rodrigo? Já? Tem sim. Falando em perder cabelo, queda de cabelo, o Caio tá dizendo aqui. Caio, olha lá, é o trocadilho, esse cara do trocadilho, bicho. Falando em queda de cabelo, o Caio, ai, que show de bola. Escritores são pessoas cultas, parabéns pela iniciativa. Sempre pensei em escrever a história da minha família, mas não sei por onde começar. Gostaria de uma dica. Olha aí. Começa pelo princípio. O Caio começou contando a história. Exatamente. Faz uma árvore genealógica primeiro. Eu acho que você... tem um senhor também que é de Rio Claro que ele fez isso. Ele fez uma pesquisa gigantesca, foi em museu da imigração, pegar a raiz, tudo. Aí depende do o quão profundo você quer a sua história. Aquele outro senhor que eu citei, que por coincidência é de Rio Claro também, ele pegou a história da família dele e fez através de crônicas. Olha que legal. Então, cada capítulo é uma crônica. Eu tinha pensado em escrever a minha dessa forma também, mas deixa mais para frente. Não é o momento. E o que você precisa? Você precisa ter dados, materiais, fotos e o principal de tudo, autorizações. Legal. De cada uma das pessoas. Porque assim... Aquela sua tia não vai gostar daquele episódio que você escreveu e pode te criar um problema gigantesco. Então, entendi. Por isso que as biografias têm aquelas autorizadas e as não autorizadas, é complicado. Entendi. Então, autorização e foto. Acho que é por isso que você me orientou até quando eu estava escrevendo para trocar o nome. Trocar os nomes. É lógico, a gente já tinha. Eu acabei. Foi por sorte, então, talvez, ou por coincidência, que eu já tinha feito isso. Porque eu não queria mesmo, mas que legal. É bem interessante. Agora, Essa não foi cabeluda. Essa pergunta. Mas não acabou ainda. Tem algum... Essa foi fácil. Vamos lá, ficou. Só para deixar registrado, o Caio aqui, de Concórdia, né? Tem que buscar as autorizações para evitar a discórdia. Muito bom. O Robinson, ele é de Ananás, no Tocantins, ele é cantor. E ele diz aqui... Eu não tenho o hábito nem a paciência para leitura, mas eu gostaria de ter. Por onde você acha que eu devo começar? Que tipo de leitura? E aí? É pessoal isso, não é? Então, eu penso assim, ele é cantor, não é? É. Então, por que ele não começa, por exemplo, com uma biografia de um cantor que ele goste? Então, por exemplo, tem vários. Então, por exemplo, tem biografia do Raul Seixas, que é muito legal para ler. Tem, vamos lá... Lançaram várias agora. Tem da Elis, que é fantástica. A Rita Lee lançou uma autobiografia que é muito legal. É muito fácil de ler. E é bem interessante. É engraçado também algumas partes. Eu acho que é bem legal. Então, já que ele é cantor, começa com essas biografias, que são leituras fáceis. Vai identificar o mundo em que ele já vive, né, que é o mundo da música. E vai embora. Também eu gosto de Beatles, então tudo que é de Beatles eu leio. Então... Legal, show. Inclusive, biografia tem um outro benefício, né? Para o pessoal que está começando aí. Biografia não tem spoiler, né? Porque você sabe o que aconteceu. Se a pessoa morreu, se a pessoa está viva, você sabe, né? É isso aí. Mas você não sabe características de algumas coisas. Por exemplo, na biografia da Carmen Miranda... Pode falar? Pode. Na biografia da Carmen Miranda, tem um episódio em que ela
quando ela estava se masturbando, ela quebrou a unha. Olha! Bem com o dedo lá. Então, ou seja, é um fato que a gente não sabe, mas está na biografia. E isso está publicado. Se você pegar o livro, está lá. Quem autorizou? Ela está morta. Então tá bom. Mas ela tem informações todas. Então, alguma autorização ele teve para ter. Agora, como ele chegou a essa informação, é que a gente não sabe, mas está no livro. Olha isso. A da própria Rita Lee, você fala que você não tem... tudo bem, não tem spoiler, mas você vai abrir o livro dela, acho que ela tinha 3 ou 4 anos, se não me engano, a mãe dela chamou um cara para consertar debaixo da pia, e um encanamento, e ela ficou do lado. E o cara pegou a chave de fenda e colocou nela. Abusou dela. Então, ela é corajosa de pôr esse caso no livro, mas ela colocou. A Rita Lee é corajosa, né? Esse é um caso que está no livro. Então, o que acontece com o leitor? Você está lendo aquilo, você fala, meu Deus, você gera uma sensação em você que você fala, por que isso tem que acontecer, né? Mas então, e o livro faz isso. O livro te envolve. E aí ela muda completamente de assunto, o livro aí vai para um outro lado. Legal. Fantástico. Vamos lá, Rô. Maravilha. A Madalena de Amparo, ela é esteticista e ela diz aqui, eu gosto muito de ler, mas eu fico perdida quando eu vou a uma livraria. Às vezes eu compro porque eu achei a capa linda, mas acabo não gostando do livro. Tem algum lugar onde as pessoas emitem opiniões sobre os livros? Ah, legal. Tipo hotel, sabe? Quando sim. Legal. Como é que ela chama? Madalena, né? Madalena. Ó, acho que os próprios lugares que vendem eletronicamente... Vamos lá. Eu também compro livro por capa. Ah, é? Mas aí o que acontece? Na contracapa do livro, geralmente, geralmente tem um pequeno resumo do que se trata o livro. Então, o que eu faço? Quando eu olho o livro, eu abro a esmo uma página, eu dou uma lida, eu falo, gostei. Se aquela leitura me agrada, eu compro. Mas sim, se você entrar em sites de livraria, por exemplo, na Amazon, sempre tem comentário embaixo dos livros. Uma outra coisa, digita o Google, o nome do livro, vai aparecer os comentários. Boa. Então ali você tem uma opinião que pode te ajudar a ler ou não ler o livro. Sensacional, cara, tá? Esse papo tá muito culto. Tá demais, tá? Tá bacana. A gente pode falar de outras coisas. Não, daqui a pouco nós vamos tomar cachaça, você vai ver como muda. Vamos lá, Rô. A Ruth Helena, de Diadema. Desculpa, eu não ouvi o nome dela. Ruth Helena. Ruth Helena. Ela tem uma loja de vestuário infantil. Ela diz aqui, eu tenho um casal de filhos. A Marília, de 12 anos, adora ler. Já o Lucas, de 16, sempre fugiu dos livros. Qual a sugestão para eu estimular o Lucas? Adoraria se ele lesse mais. Bom, o que eu penso assim, muitas sitcoms, muitos livros, muitas de televisão ou de cinema estão vindo dos livros. Então, se você pegar todo o universo Marvel, ele vem das HQs, das historinhas. Sim. Então, eu acho assim, se ele é um cara que curte esse tipo de livro, de filme, desculpa, de repente você pode falar para ele, olha, tem um livro. Mas ele vai falar, por que eu vou ler o livro se eu já assisti a história? Porque o livro é diferente. Porque o livro tem detalhes que o cinema não vai captar. É verdade. Vamos pegar o Harry Potter, tá? Quando você assiste o Harry Potter, aquele Harry Potter que você está vendo na tela do cinema é o Harry Potter que o diretor desse filme imaginou. Será que é o Harry Potter que eu imaginei? Sim. Por sorte, ele foi muito feliz naquele primeiro, os quadros que se mexem. Ficou muito legal. Legal, né? Mas então eu acho que essa é uma maneira de estimular. É aquilo que eu te falei, veja o que ele gosta, o que ele se interessa e tenta buscar livros que entrem dentro desse aspecto, entendeu? Então, porque tem livro para tudo. Sabe, se ela trouxer um Machado de Assis para ele, é legal começar. Tô brincando. Não, tô brincando. Tô brincando. A não ser que seja Memórias Próximas de Brás Cubas, aí sim. Não, porque esse é legal. E dá para ler legal. Mas não tem maturidade nem pra ele. Mas 16 anos não. Acho que tem... 16? 16. Ele precisaria... Não sei, eu entraria nesse universo mágico aí, que eu acho que é bem legal. Né? Ele tá na idade boa pra isso também. Muito legal. Finalizou? Não. Eu tava até estranhando que o pessoal tava muito tranquilo aqui, mas o fogo do parquinho marcou presença aqui. O João Miguel, de São Lourenço, Minas... Está dizendo aqui, eu tenho um amigo que escuta livros. Acho um absurdo.
Quando ele diz que leu um livro, eu respondo, você não leu nada. Você ouviu o livro. Aí não tem graça. Eu chamo isso de preguiça. Bom, também não consigo ouvir. Eu tenho um livro da Clarice Lispector. Podcast, né? Sim. Mas assim, um livro, Na Hora da Estrela da Clarice Lispector, eu tenho ele falado. Que é falado, que a Maria Bethânia que lê o livro inteiro, né? Cid Moreira, né? Também lê a Bíblia. Mas assim, até tentei. Aí quando eu falei, não consigo. Parei, tem lá guardado, não consigo. É isso que você falou, né? Quando eu mencionei que a minha filha quer ler, ela quer pegar, você falou no cheiro, né? Então, e é uma coisa, quem está lendo o livro, a pessoa que fez o áudio, ela precisa primeiro gostar de livro, gostar daquele autor e saber interpretar o que ele escreveu. Não adianta ele ter uma boa voz. Então, quando a gente ouve um livro, é a interpretação que ele deu, não é a interpretação que você daria. Então, agora, é mais uma opção. Eu não acho ruim, acho interessante. Mais eu tenho um livro meu em audiolivro. Nunca ouvi, mas eu tenho. Tá lá gravado, eu lancei. Porque você tem também a questão do deficiente auditivo, enfim, né? Deficiente auditivo não, deficiente visual. O auditivo não, né? Tem que ler mesmo. Mas o deficiente visual, como é que faz, né? Então, sim, aí tem os livros em braille também, que a Fundação Dorina ela produz, poucos, bem legal. Né? Tem muito. Olha, eu acho que tem bastante, viu? Os grandes, principais sucessos tem. Ai, que legal, eu não sabia. Só que são calhamaços, porque... Claro. É bem interessante isso. Muito bacana. Muito bom. Foi bom, né, Rô? Acabaram as perguntas cabeludas? Nem era tão cabeluda. Você devolveu mais cabeluda do que a gente fez a pergunta? Pode ser. Vamos tornar o clima cabeludo, que é legal. Mas nós vamos tomar daqui a pouquinho, nós vamos tomar uma, você vai ver. Vai ter a cachaça. Relaxa, já vai pra... Como todo bom livro, é uma pena que tá acabando, né? Olha lá! Essa é a filosofia do dia. Muito bom. O Rodrigo é bom nisso. É o nosso querido... Ele é o diretor desse programa aqui, desse podcast, e tá mantendo... Ele é chato, cara. Ele é bravo também, sabia? Não achei. Né? Não, ele foi simpático. É porque eu não quero sair mal no vídeo, então eu tenho que puxar o saco. Não, eu tô brincando. O Rodrigo é uma graça. Vai que eu sou brabo come, ele faz umas memórias aí. Não faria. Isso. Não, daí você me processa. Cara, essa sem autorização não pode. Você vai ganhar um copo do Papo de Boteco. Opa! Antes disso eu queria te dar uma cachaça. Isso é um presente do Papo pra você. Olha. Você vai provar, não precisa abrir que você vai provar uma nossa. Não, aqui, eu vou escrever com ela. Aí vai ser um livro problemático. Aí vai ser complicado. Papo de Boteco é um bom tema? Sim, eu achei muito legal essa sua ideia desse programa. Sim. Isso que eu ia te falar, você pode pegar os bons momentos de todos os que você fez, e fazer capítulos de cada um. Isso é muito legal. E é um detalhe, porque aí você já tem um mercado, inclusive. Então, por exemplo, você vai lançar o livro, desculpe a pretensão, com o nosso papo, eu vou comprar. Entendeu? Lógico. Então, ou seja, todo mundo vai comprar. Muito bom. Então, ou seja, você já... É isso que eu te falo dos nichos. Quando eu lanço os livros, eu já penso no mercado. Claro. Quem vai comprar porque é negócio. Aquilo. Porque é negócio. Para você é negócio, para quem está escrevendo também é negócio. Sim, só que assim, não adianta você escrever um livro e falar assim, vou colocar na livraria. Não vai funcionar. Hoje mudou, outra coisa. Mudou tudo. A publicidade mudou, ela é outra. Não existe mais um modo convencional. Vale a pena. Essa aula foi... Entendeu? Foi forte, vale a pena. Eu tenho certeza que vai inspirar pessoas que têm histórias bacanas. O brasileiro tem histórias bacanas, cara. Muita gente passa por perrengue, ou não é perrengue, tem histórias lindas e quer contar uma coisa. Puta, tem tanta coisa bacana, bicho. Experiências boas. Ideias, né? Tem muitas. É que eu não posso dar as ideias, que são as minhas, né? Mas tô brincando, mas tem muitas. Tem um livro que eu acho muito legal, que é uma ideia muito boa. Como é que era? Coisas que minha mãe contava. Uma mulher lançou um livro desse. Ela entrevistou diversas mães, de nossas mães contavam, e ela pegou e ela foi resgatando. Olha que ideia interessante. É um livro que todo mundo se interessa para ler. Entendeu? Eu vou servir uma cachaça pra gente. Enquanto isso, eu queria que você falasse pra tua câmera. Tem pessoas que estão querendo montar um negócio. Estão com dificuldade, enfim. Você fala, cara, e desistindo. Até porque antes mesmo de começar, ele já desiste do negócio. Pela tua experiência, com tudo que você viveu até agora, o que você fala para esses caras que estão... Enquanto isso eu vou servindo aqui. Tá. Eu acho o seguinte, a primeira coisa é acreditar
não só no seu negócio, mas principalmente em você. Acreditar no seu potencial e saber que você vai penar, mas se você acredita em você, que aquilo dá certo, vai dar certo. Você não pode desistir na primeira. Você não vai desistir, porque, vamos falar no meu caso, lancei um livro, não vendeu nada. Eu vou parar? Não, eu vou continuar, porque o próximo vai vender muito mais. Eu tenho o caso de escritores que, por exemplo, na noite de autógrafo vendeu tudo. Não sobrou livro. E tem o caso de escritor que nem no lançamento foi. Então, ou seja, acredite no seu negócio. Olha isso, vai embora. Fez o livro no lançamento, ele não foi no lançamento. Olha que legal. Ele mesmo já não... E era na Bienal. É o espaço. Olha. Ele não estava... Bem, existe louco para tudo. Tem louco para tudo. Então, ele não... então, ou seja, tem que acreditar. Acredita. Acredita, não importa o nicho do seu negócio, acredita, ele vai dar certo. Entendeu? Vai dar certo e... Show de bola. Muito bom. Agora... E esse é presente pro programa. Esse é para você, no caso, né? Muito legal. Esse eu trouxe. Esse você precisa fazer foto depois para colocar lá no nosso site. Ótimo. Onde o livro foi parar. Já. O livro foi parar no Papo de Boteco. Muito bom. Muito obrigado. Viu? Adorei. Agora a gente brinda. Eu quero te agradecer antes disso. Cara, foi um papo esclarecedor. Você doou seu tempo até para o incentivo ao empreendedorismo. Acho que isso é nobre, né? Porque, a gente tá discutindo e ao mesmo tempo tá orientando mesmo a pessoa. As pessoas são carentes, né, de informação, de ideias, de dicas. Então é bem legal isso. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Você não tem ideia do que chega para mim. Né? Mas eu me divirto porque, assim, é o meu trabalho. Boa. Então eu tenho como missão, como meta, né, como minha irmã sempre me dizia, ela me dizia assim: Márcio, você nasceu para fazer livros. Então, ainda bem que ela conseguiu me dar esse recado antes dela falecer. E eu sigo os princípios dela, da minha irmã Alessandra, e eu atendo todo mundo. Não importa se você não tem R$1 para gastar no seu livro ou se você é milionário. Eu atendo todos da mesma forma. Isso é verdade, porque até amigos você atendeu. Tá vendo? Deu certo. Eu atendo da mesma forma. Se você não pode vir até mim, eu vou até a sua casa. Ótimo, e assim legal. E assim tem sido. Parabéns, cara. Show de bola. A gente brinda. Vamos brindar e experimentar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado.